Novidade importante para pessoas que têm diagnóstico de algum transtorno do neurodesenvolvimento. Vejam que eu não falei de forma específica para quem tem algum transtorno como o autismo ou o TDAH. Eu falei transtorno do neurodesenvolvimento, porque é assim que ficou na legislação que foi aprovada agora na Câmara dos Deputados e que vai para votação no Senado. Estamos aqui falando então do projeto de lei 4225 de 2023, que agora neste ano teve a sua aprovação na Câmara dos Deputados com um substitutivo, ou seja, com as alterações que foram decididas na Câmara e que vai então para uma decisão agora do Senado. Quais que são as questões importantes que a gente tem que conversar sobre a forma com que ele foi aprovado e vai então para essa nova discussão? Como vocês já sabem, porque a gente sempre fala por aqui, o autismo já é considerado uma deficiência. Então, tem todo o rol protetivo que as pessoas com deficiência têm. O TDAH não acontecia da mesma maneira. Esse projeto, ele surge justamente para falar sobre o TDAH, mas na forma com que ele foi aprovado, ele especifica pessoa com diagnóstico de algum transtorno do neurodesenvolvimento. Então, se torna mais amplo, mas inclui a pessoa com TDAH. A grande questão aqui é que o reconhecimento dessas pessoas como pessoas com deficiência é o que garante essa quantidade de direitos que a gente tem no caso do autismo, por exemplo. Mas o projeto que foi aprovado, ele determinou o seguinte: o que ficou determinado aqui é que essa equiparação como uma pessoa com deficiência, ela fica condicionada a uma avaliação biopsicossocial realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar que considere, então, os impedimentos de longo prazo, as barreiras, enfim, as dificuldades que essa pessoa enfrenta no dia a dia. E mesmo que a gente saiba que o objetivo seja que pessoas que não tenham um transtorno não se utilize dessa legislação, enfim, que o objetivo seja garantir um pouco mais de segurança nesse aspecto, para pessoas com TDAH isso pode ser uma barreira. A gente sabe que o próprio acesso ao psicodiagnóstico é caro, não é fácil, então impor que o reconhecimento deva passar por uma avaliação pode ser bastante complexo. A legislação deveria indicar que a pessoa que tem um diagnóstico do neurodesenvolvimento, como TDAH ou autismo, é equiparada a uma pessoa com deficiência. Isso não significa dizer que não existam direitos que precisem dessa comprovação do impedimento, das dificuldades e das barreiras que essas pessoas enfrentam no dia a dia. O BPC, por exemplo, o próprio direito já pressupõe que se cumpram esses requisitos. O problema é que aconteça como acontece às vezes com o autismo grau 1 de suporte, aquilo que as pessoas dizem de forma equivocada que é um autismo leve. Nós sabemos bem que quem tem autismo grau 1, 2 ou 3 de suporte nunca é leve. São barreiras efetivas que essas pessoas enfrentam na vida que a gente tem do nosso dia a dia, enfim. As barreiras, elas estão ali. Às vezes, elas são invisíveis para quem olha de fora. E o TDAH acontece da mesma forma. Muitas vezes, essas pessoas criam mecanismos para que elas consigam se inserir e, aparentemente, estão inseridas. Mas a que custo? Quais que são as dificuldades, as barreiras, todas as limitações internas que custam muito física e mentalmente dessas pessoas para que elas estejam ali parecendo em uma igualdade de condições. Então, a legislação ela deveria prever que a pessoa com diagnóstico do neurodesenvolvimento, uma pessoa com autismo, com TDAH, fique equiparada a uma pessoa com deficiência, porque isso sim poderia garantir para todas essas pessoas um mundo um pouco mais justo, um pouco mais acessível, que de fato possibilitasse que elas tivessem acesso a essas medidas de inclusão na sociedade.